Esta noite nós queremos ler no livro de Atos dos Apóstolos, que trata da história da igreja, no capítulo 16, versículos 25 e 26. Atos dos Apóstolos. Você aí no seu lar, por gentileza, pegue a sua Bíblia e abra conosco em Atos 16, 25 e 26, aonde lemos as seguintes escrituras. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém. Que Deus em Cristo Jesus abençoe grandemente a sua vida. Quero esta noite falar sobre duas coisas de fundamental importância na vida do cristão, que é o louvor e a oração. O louvor e a oração. O louvor e a oração, seguramente feita com um coração quebrantado, ela certamente move o coração de Deus, move o céu. A exemplo disso, nós temos o centurião Cornélio. Cornélio, ele era da corte chamada italiana, mas a Bíblia diz que ele era um homem de oração, um homem de jejum, e um certo dia, Cornélio foi visitado por um anjo, e o anjo disse para ele: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram diante de Deus, e eu estou aqui por conta delas. Isto é uma prova que a oração de um coração quebrantado, ela move o céu. E essas duas coisas andam juntas, louvor e oração. Louvor é quando nós entendemos que precisamos elogiar a Deus, que devemos glorificá-lo, e é através do louvor que fazemos isto. O salmista diz que Deus, ele habita no meio dos louvores. A Bíblia diz que nós devemos louvar no meio da congregação. A oração é aquela conversa que o crente que tem comunhão tem com Deus. Oração seguramente é um exercício espiritual que o crente pode fazer. Quem não ora certamente não cresce, quem não ora certamente não tem com Deus aquela comunhão. Nos conta a história que Finney, ele disse o seguinte, que se deixasse de orar ou de empregar 2 horas de oração todas as manhãs, o inimigo prevalecia durante todo o dia. E certamente eu e você, nós precisamos orar. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse: orai sem cessar. D.L. Moody, ele disse: tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem gastar pelo menos 3 horas diárias em oração. Então a oração verdadeira, meu irmão, transcende as limitações das nossas mentes naturais, porque ela nasce no homem interior, nasce no Espírito. Glória a Jesus. Quando você ora, o que acontece?
vidas devem serem transformadas quando nós oramos ao Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que o apóstolo São Pedro, depois de ser usado poderosamente para levantar um paralítico que estava à porta do templo chamado Formosa, Pedro estava indo a quê? A oração, glória a Deus. E indo à oração, este paralítico lhe pede uma esmola e ele disse: eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E quando ele deu esta palavra, todos pensamos que o paralítico levantou e andou. Negativo, o paralítico nem levantou, nem o paralítico andou. Por quê? Porque não teve fé suficiente. Sabe por que aquele paralítico não teve fé suficiente? Porque não orava. Mas Pedro tinha fé suficiente, porque já tinha orado e outra vez ia à oração. Aproximou-se do paralítico, o tomou pela mão e o puxou. E quando o puxou, os seus artelhos se firmaram e aquele paralítico entrou no templo dando glória a Deus e aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós oramos, vidas são restauradas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O crescimento espiritual de qualquer pessoa, da comunidade cristã, dos crentes, está exatamente através daqueles que andam de joelhos, daqueles que andam em oração. Louvado seja Deus. Jesus, ele entrou no mundo com oração, viveu uma vida cotidiana orando e saiu orando. Ele entrou, viveu e saiu do mundo orando. Vejamos senão pelas escrituras, quando ele orou, quando ele entrou, ele disse: quando vocês orarem, ore assim: Pai nosso que estás nos céus. Reconheça que vocês têm um Pai que está nos céus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele entrou orando e ensinando a orar. Viveu em oração, orou no vale, orou no monte, orou em tudo quanto foi lugar. E quando Jesus Cristo orava, vidas eram abençoadas. E quando ele saiu do mundo, ele saiu orando, e orando ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus foi um exemplo de vida de oração, e nós, os crentes salvos, na pessoa bendita dele, do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos viver em oração. Eu falo daquela oração que move o céu, a oração que é poderosa, aquela oração, meus amados irmãos, que você faz tocado e movido pelo Espírito Santo. Eu quero mostrar algo muito importante para você, aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo, meus amados e queridos irmãos, ele foi ao batismo que João estava realizando, aleluia, e quando ali João foi batizá-lo, ele pediu a João que permitisse ele fazer uma oração, e a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele ao orar, 3 grandes milagres aconteceram naquele lugar. O primeiro e grande milagre que aconteceu naquele momento, Lucas capítulo 3, versículo 21, está escrito: e aconteceu que com todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, vírgula, orando ele. Quem? Jesus. Número 1, o céu se abriu. Número 2, o Espírito Santo sobre ele em forma corpórea de uma pomba desceu, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Ou seja,
em quem está toda a minha alegria e todo o meu contentamento. Foi ali no Jordão, através da oração, que o céu se abriu, aleluia. Foi ali que o Espírito Santo desceu, e foi ali que o Pai levantou-se do trono para testemunhar, testificar, dizendo: este é o meu filho amado. E eu pergunto, quando você ora, o que acontece? A Bíblia diz que na Babilônia, lá no rio Quebar, meus amados e queridos irmãos, Ezequiel estava cativo, e a Bíblia diz que uma manhã ele, com muita saudade da sua terra Jerusalém, muita saudade dos cultos, do templo, do sacerdote, ele saiu e começou a contemplar os céus. E quando ele contemplava os céus, diz a palavra de Deus, meus amados e queridos irmãos, numa revelação tão poderosa, numa revelação tão profunda, que quando ele saiu ali no Quebar, ele olhou para o céu, e quando ele olhou para os céus, diz a Bíblia Sagrada que era o 5º mês e do cativeiro do rei Joaquim, e abriram-se os céus, e Ezequiel diz: e eu vi visões de Deus. Sabe por quê? Ezequiel, no cativeiro, ele viu visões de Deus, porque ele voltou-se para os céus, porque ele orou àquele que é Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz, meus amados e queridos irmãos, a Bíblia vai nos revelar que a oração poderosa que Daniel fez, louvado seja o nome do Senhor, deu uma vitória muito grande na cova dos leões. A oração não impediu ele ser levado à cova, mas a oração impediu que na cova Deus desse livramento, e uma nação inteira se converteu ao Senhor. E eu estou certo, se você, meu irmão, unir-se a nós em oração, certamente Deus vai mudar a história da nossa nação, aleluia. Meus amados e queridos irmãos, sabe por quê? A oração incomoda porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, e todos queriam ver o mal do povo de Deus, e sempre foi assim, mas não vai conseguir, porque este povo está ligado com os céus, porque quando este povo ora, os céus se abrem, o Espírito desce, Deus se manifesta e fala conosco, e fala também por nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada vai nos falar sobre oração poderosa, não apenas a oração de Jesus, não apenas a minha oração, não apenas a sua oração, mas a oração daqueles que conhecem a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7 e versículo 1, está escrito: acabando Salomão de orar, veio o Senhor confirmar através de sinais, de prodígios e maravilhas. E o que aconteceu quando ele terminou de orar? Na apresentação do santuário, a Bíblia diz que desceu fogo do céu, e quando fala a Bíblia de fogo, fogo literalmente significa, ou cientificamente, desenvolvimento de calor e luz produzido pela combustão. Então a combustão de Deus na vida da igreja se chama a oração, aleluia. Então é através da oração que Deus confirma, e Deus confirma através do fogo, aleluia. E aquele fogo que desceu não só desceu, mas consumiu o holocausto e os sacrifícios, que era a oferta que Deus havia levado sobre o povo de Deus, havia levado sobre o altar. Consumir a oferta significa a oferta estar tendo sim a
confirmação e a aprovação de Deus, porque Deus é fogo e Deus responde com fogo. E a Bíblia diz que desceu fogo, consumiu o holocausto e o sacrifício, e a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu toda a casa. E quando a glória encheu a casa, os sacerdotes, eles não podiam mais continuar de pé, porque não suportaram a grandeza daquela glória. Foi como a glória de Cristo manifestada ali em Pátimos, quando João estava asilado. Ele ouviu uma voz, ele virou-se para ver quem falava com ele, e quando ele virou-se para ver quem falava com ele, ele viu alguém semelhante ao Filho do Homem. Primeiro, ele viu 7 castiçais de ouro, que fala de realeza, que fala de glória, que fala de poder, que fala de autoridade. E aqueles 7 castiçais de ouro é o símbolo da igreja vencedora. E no meio dos 7 castiçais de ouro, ou seja, no meio da igreja, estava quem? Jesus Cristo. E agora não mais o servo, e agora não mais o cordeiro, mas agora sim o leão da tribo de Judá. E quando ele viu Jesus glorificado, ele não suportou a grandeza da sua glória, e ele caiu como morto. E quando ele caiu como morto, diz a palavra de Deus, que quando ele caiu como morto por terra, Jesus Cristo se aproximou dele, e o Senhor, ao se aproximar dele, o tomou pela mão e o levantou, e diz: João, eu sou aquele que fui morto, mas olha para mim, João, eu estou vivo. E estou vivo para sempre, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Meu amigo, meu irmão, Jesus Cristo, ele não mudou, ele é o mesmo, e a chave está nas mãos de Jesus. Chave fala de poder, chave fala de autoridade. Não pense você que tudo que sobreveio sobre nós nesses últimos dias, não pense que isto fugiu do controle de Deus, de forma alguma. Deus está permitindo, porque Ele tem os seus propósitos nos dias e momentos da perseguição, conforme o texto em que nós estamos lendo. A Bíblia Sagrada diz que Paulo, o apóstolo dos gentios, aquele que era perseguidor, agora estava sendo perseguido. Aquele que prendia, agora estava preso. Aquele que batia, agora havia apanhado. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que este Paulo, ele teve de noite uma visão, e nesta visão um varão da Macedônia se apresentou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Esta visão, Paulo esteve ela em Troades. Glória a Deus. Não era o propósito de Paulo ir para Filipos, ele estava em Troade, mas depois desta visão, louvado seja o nome do Senhor, ele navegou e foi para Samotrácia, de lá para Neópolis, e dali desceu para Filipo e encontrou uma pequena comunidade, qual ele se juntou e começou a falar da pessoa do Senhor Jesus Cristo, e levou aqueles irmãos a uma vida de oração. No versículo 16 vai nos dizer: e aconteceu que, indo nós, Paulo e Silas, a oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhava, dava grande lucro aos seus senhores. E quando usado por Deus, ele repreendeu o demônio que operava naquela garota. Logo mais aconteceu naquela cidade um montim, e pegaram Paulo e o espancaram, e injustamente o prenderam e levaram-no para as masmorras de Filipe. Deixa-me abrir um parêntese para dizer, afinal, qual foi o mal que Paulo havia feito naquela cidade. Afinal,
que mal ele tinha feito aos moradores de Filipe? Seguramente nenhum. Mas por que bateram nele? Por que o espancaram? E por que prenderam? Sabe por quê? Por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Por conta do império das trevas. A igreja está no mundo, mas esta igreja não é do mundo. Por um poucochinho de tempo nós estamos ainda aqui, mas não ficaremos aqui para sempre. Disso você possa estar certo. Mas escute, meu amigo, escute, meu irmão, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que nós estamos no mundo para desfazer as obras de Satanás. Nós estamos no mundo para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado, e muito mais para que ele seja conhecido e para que as pessoas escapem do juízo vindouro que há de vir. Todavia, meus amados e queridos irmãos, ainda existe um outro ponto fundamental e muito importante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É a manifestação do anticristo. O anticristo, amados, ele está no mundo e ainda não se manifestou por conta da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, preste bastante atenção, Paulo foi um empecilho, Paulo foi um impedimento para Satanás continuar operando naquela cidade, porque à medida que ele levava a verdade, à medida que ele levava o evangelho, as pessoas iam mudando de ideia e mudando de opinião e se convertendo ao Senhor Jesus Cristo, porque o evangelho não apenas educa, mas o evangelho também transforma. Louvado seja Deus. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a moça, ao conhecer a verdade, ela ficou livre, e quando ela ficou livre, automaticamente o inferno todo se mobilizou e disse: temos que parar este homem, porque senão ele vai acabar com a nossa ação, com a nossa obra. Escute, o diabo é real e ele está no mundo, e no mundo ele tem uma missão, e a missão dele é matar, roubar e destruir, mas ele não vai continuar fazendo isso. Por quê? Porque a igreja está na terra para desfazer todas as suas obras. É por esta razão que a igreja sofre perseguição. Glória a Deus. E sabe qual é a última cartada de Satanás? Temos que parar este povo, temos que fazer esse povo calar. Mas Jesus Cristo, um dia alguém se aproximou dele e disse: Senhor, manda que este povo se cale. Ele disse: se este povo se calar, até as pedras clamarão. Querem nos calar, mas nós vamos continuar falando. Glória a Deus, glória a Deus para sempre. Escute, senhoras e senhores, estou falando de louvor e oração que move o céu. Não é a perseguição que nos vai impedir de louvar a Deus. Não é a perseguição que vai nos impedir de orar a Deus. Não, glória a Deus, de forma alguma. Paulo preso, mãos e pés atadas, contudo ele continuou cantando, adorando a Deus. Ninguém cala. Quem conhece este Deus e com ele tem experiência, não cala. Não, senhor, não, senhora. Glória a Jesus. Escute, e a Bíblia vai nos dizer que quando ele começou a cantar, a Bíblia diz que todos que ali estavam presos tiveram os olhos fitos nele. Porque todos tiveram os olhos fitos nele? Porque seria
algo improvável acontecer. Era como se eles não estivessem acreditando naquilo que podia contemplar. Exemplo: como alguém pode cantar preso? Como alguém pode louvar numa situação dessa? O corpo marcado pela surra que havia tomado em plena via pública. Como alguém pode estar cantando? Seria um masoquista? Não. Paulo não estava cantando porque era masoquista. Paulo não estava cantando porque havia apanhado. Paulo e Silas não estavam cantando porque estava preso. Não. As motivações eram outras. Quais eram, pastor, as motivações de Paulo? Número 1, por Jesus ter achado eles dignos de sofrer por amor do seu nome. Segundo, pela própria presença do Senhor naquele momento, naquele lugar. Por mais uma promessa que estava se cumprindo na vida dele, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E eles que levaram tantas vidas a conhecer a Jesus, ele sabia que era a presença de Jesus. Em terceiro lugar, a presença do Senhor Jesus, que dava a eles conforto, a presença do Senhor que dava a eles alegria, a presença do Senhor que dava a eles a capacidade para que eles continuassem adorando. Glória a Deus. Então era a presença do Senhor que alegrava o coração deles. E era exatamente isto que impactou, que causou admiração aos demais presos. E era exatamente esta sua mensagem: que alguém pode sim cantar numa prisão, quando o seu corpo está marcado pelo sofrimento, quando a sua alma dói pela injustiça, quando estamos na contramão da vida, podemos cantar sim, glória a Deus, porque o Espírito em nós faz toda a diferença. Glória a Deus. Meus amados irmãos, quando Paulo, ele terminou de adorar, quando ele terminou de louvar a Deus, ele foi tomado por um sentimento de amor muito grande por todos aqueles que ali estavam presos, e não só por aqueles que estavam presos, mas por aqueles que estavam ali trabalhando para o governo romano. Eram soldados, eram carcereiros que estavam ali a serviço do governo. E estas pessoas tinham alma, e estas pessoas precisavam serem alcançadas pelo amor de Deus. E quem iria a um lugar como aquele para pregar o evangelho? Certamente ninguém. E daí Deus se utilizou do apóstolo Paulo para permitir todo aquele mal, para que ele fosse levado a um lugar improvável, para que lá ele pudesse anunciar a salvação de Deus por Jesus Cristo. E o que ele fez, glória a Deus, através do louvor e através da oração. Quando terminou o louvor, Paulo e Silas oraram, e a Bíblia diz que quando eles estavam orando, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces daquele cárcere se moveu, e todas as portas foram abertas, e todas as cadeias caíram das mãos e dos pés do apóstolo e de Silas.
Glória a Deus. E naquele momento, o carcereiro, com o barulho de glória, de cadeias abertas, ele acordou, e vendo que todas as portas daquela prisão estavam abertas, ele tirou a espada e tentou suicidar-se, cuidando que todos os presos já haviam fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Glória a Deus. E pedindo luz, saltou dentre todos, e todo trêmulo se prostrou antes Paulo e Silas. Estava agora o valente prostrado de joelhos entre Paulo e Silas, e tirando para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E naquele momento Paulo não teve nenhuma dúvida, disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. A oração, meu amado irmão, meu amigo, ela faz toda a diferença. A oração debaixo da unção do Espírito Santo, ela muda situações, muda vidas, transforma pessoas. E é exatamente isto que eu quero te dizer nesta noite. Escute, eu te convido a estar comigo, conosco, com os santos, nos templos, de joelhos buscando a face do Senhor. Você está convidado a buscar a Deus em oração. Você está convidado a procurar mais próximo da sua casa um templo e entrar, e ali dobrar os seus joelhos para conversar com Deus e para pedir um milagre para tantas vidas que num momento como estes estão perdendo ânimo, que no momento como estes estão entrando em depressão. Mas eu quero te dizer nesta noite que não importa se no monte, que não importa se no vale, que não importa se preso ou se livre, mas o importante é você entrar na presença de Deus, em rogos, em oração, porque o Deus do céu que ouviu a Salomão, o Deus do céu que ouviu a Paulo e a Silas, o Deus do céu que ouviu aquelas irmãs que oraram por Pedro, que estava em Jerusalém preso, e as portas foram abertas. O Deus do céu que abriu os céus e que mandou o Espírito descer e que falou acerca do seu Filho, é o mesmo Deus do céu que esta noite Ele contempla a sua vida. Eu não sei qual é o teu estado de espírito neste exato momento, e eu quero te dizer algo muito importante. Glória a Deus. Não deva ser a coronavírus que deve te afastar de Deus. Não deve ser a coronavírus, o medo da coronavírus que deve te afastar de Deus. Não deve ser o medo da coronavírus que deve te fazer entrar em depressão. Não deve ser o medo de faltar comida na tua despensa que te leve a ter medo, mas sim, o medo que você e qualquer deve ter é da ausência de Deus na sua vida. Eu convido a você a dobrar os joelhos e convidar Deus para entrar na sua vida, para resolver os seus problemas, quer seja eles de ordem espiritual, quer seja ele de ordem material, de ordem física. Escute, nós estamos orando, nós estamos de joelhos,
nós estamos aguardando você para orar conosco. Glória a Deus. Venha à casa de Deus buscar ao Senhor. A palavra de Deus nos dá conta de que Pedro injustamente foi levado preso por conta de um milagre que Deus operou através da sua vida. E ali ele foi arguído sobre o que tinha acontecido, com que autoridade ele fez aquilo acontecer. Ele disse: foi a autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. E ele foi ameaçado de morte. Glória a Deus. Disse: olha, você está proibido de falar do nome de Jesus, porque tudo que o diabo quer é que você fique calado. Tudo que o diabo quer é que a voz profética de Deus através de você, da sua vida e da igreja, seja calado. Glória a Deus. Mas escute aqui, a Bíblia Sagrada diz que Pedro olhou para os sacerdotes que queriam calá-lo e diz: me diga uma coisa, é justo e eu devo obedecer a vocês ou a Deus? Eles não tiveram resposta. Sabe por quê? Porque eles eram líderes religiosos e eles temeram dar a resposta, glória a Deus, que queria. E assim soltaram a Pedro e disseram: mas não fale mais no nome de Jesus. E eles saíram e foram para a igreja. E veja os senhores em Atos capítulo 4, versículo 31, o que está escrito: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e a Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Enquanto o diabo queria que eles calassem, Deus queria que eles falassem. Enquanto que o diabo queria que eles parassem de orar, eles continuaram orando. Enquanto que o diabo queria que eles não mais pregassem a palavra, não mais expulsassem demônios, não mais levassem as pessoas à salvação, eles continuavam levando. Louvado seja o nome do Senhor. E quando saiu dali, da cadeia, sabe para onde eles foram? Eles foram para a igreja. Deixa eu dizer outra vez: quando eles saíram da igreja, da cadeia, eles foram para a igreja e foram fazer, sabe o que? Eles foram orar e foram dar testemunho para dizer o que foi que Jesus fez através deles e por eles. E a Bíblia diz que quando eles terminaram de orar, 3 grandes milagres aconteceram. Primeiro milagre: o lugar que eles estavam reunidos tremeu no poder do Espírito Santo. O segundo milagre: todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo. E o terceiro milagre: todos saíram para anunciar a palavra de Deus. Aleluia. Queridos, precisamos fazer os lugares que estamos tremer. Precisamos levar uma palavra que todos sejam cheios do Espírito Santo. E precisamos anunciar a Jesus. Jesus é o melhor para a vida do homem. Escutem, a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os seus edificadores. Paulo e Silas, em meio à perseguição, em meio à adversidade, eles louvaram e eles oraram e eles moveram o céu, moveram o coração de Deus. E esta noite eu quero que você ore como Salomão orou.
Se você orar como Salomão orou, desce fogo do céu, o seu sacrifício é consumido e a glória de Deus se manifeste. Eu quero que você ore como os discípulos oraram. Se você orar como os discípulos oraram, o lugar treme, todos são cheios do Espírito Santo e todos serão encorajados a pregar o Evangelho em todas as partes do nosso estado. Eu quero que você ore como Jesus Cristo orou. Se você orar como Jesus Cristo orou, o céu vai se abrir, o Espírito vai descer sobre a sua vida e o Pai Celestial vai dar testemunho da sua vida e levar você, preparar você para você subir no arrebatamento. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe aonde você estiver. E saiba de uma coisa, que nós estamos orando e Deus vai fazer muito mais do que tudo que nós estamos pedindo, de que tudo que nós estamos pensando. Ore, ore e ore. Que Deus em Cristo te abençoe.